Seja bem-vindo ao programa Viver pela Fé. Hoje trazemos uma mensagem especial para você, vinda diretamente de Angola, com o tema Somos Mordomos de Deus. O apóstolo Jorge Tadeu nos ensinará com sabedoria como administrarmos e operarmos nos dons e tudo aquilo que Deus nos dá. Por isso, fique conosco e não saia daí, porque o programa de hoje está imperdível. Como eu vos disse, pedi direção a Deus, já que vou a Angola, Moçambique, Brasil, São Tomé, Cabo Verde, enfim, todos isso, o que é que, para além de trazer a unção para transformar o povo em labaredas de fogo, o que é que tu queres, ó Deus, que eu falo? E aí vem a segunda parte. E Deus me disse assim: explica a toda a gente em cada país, agora estou em Angola, desde a pessoa mais simples e a governância, que tem debaixo dos pés uma terra cheia de riqueza, não falta nada, tem minérios, petróleo, gás, mar cheio de peixe, enfim. Então, a pergunta que se põe é: porquê que este ou aquele país passa problemas, tem crise? Qual é a origem dos problemas? E eu me lembrei que tem um livro chamado A Origem dos Problemas, que nós damos e ensinamos ao povo. Mas esta que eu vou falar agora, eu nunca tinha visto desta maneira. Porque Deus me disse assim: meu filho, explica a toda a gente que nada é de ninguém, tudo é meu. Tu, meu irmão, disse: eu sou dono desta casa. Bem, é só por um tempo. Tu vais morrer, não levas nada. Tu és um empresário e dizes: este negócio é meu e tal. Bem, é provisoriamente. Porque tu vais morrer, não levas nada. O partido político ganhou as eleições aqui, ou seja, onde for. Eu é que mando. Mandas porque Deus te chamou ou te permite que tu mandes, mas nada é teu. Tu és primeiro-ministro ou presidente da República e dizes: eu é que mando. Mandas porque Deus te colocou lá ou deixa que tu mandes. Mas tens de lembrar, toda a gente tem que se lembrar, que nada é de ninguém. Deus não deu o minério, o petróleo a ninguém, tudo é dele. E enquanto uma pessoa não entender esse segredo, o país vai continuar com as riquezas debaixo dos pés, o partido, o governo, os irmãos, empresários vão continuar de mão estendida a pedir ajuda, porque Deus não dá isso a quem não reconhece que não é dele, que não reconhece que de facto não é dele, é de Deus. Mas quando uma pessoa, seja que nível estiver, entender, bem, afinal isto é de Deus, realmente. Quando eu nasci, já isto existia. Quando eu tirei o curso de engenheiro, quando eu comecei o meu negócio, já tudo existia. Quando eu fui para o partido, já tudo isto existia. Quando o partido ganhou as eleições, já tudo existia. Quando eu fui nomeado presidente, já isto existia. Quando eu fui nomeado primeiro-ministro, já tudo existia. E afinal, por que razão nós não estamos a conseguir usufruir de tudo que está debaixo dos nossos pés? Petróleo, diamantes, gás, peixe, gado, tanta coisa. Porque não estamos a conseguir usufruir? É simples.
Porque enquanto você, seja quem for, a nível que estiver, não entender e aceitar que tu não mandas assim tanto. Tu não mandas muito, não. E se mandas é porque Deus te deixa mandar. E que tudo é de Deus. Essa é a origem do problema. E a solução é muito simples. É do coração. A pessoa aceitar, isto não é meu. Eu apenas sou mordomo daquilo que não é meu. Eu sou mordomo das coisas de Deus. Se eu sou Presidente da República, Primeiro-Ministro, eu sou mordomo daquilo que é de Deus e serve para ajudar o povo. Então Deus abre as portas e faz com que essas riquezas sejam utilizáveis para o fim a que se destina o bem do povo. Está a ver? Outro segredo é o seguinte: Deus também mandou dizer o seguinte: ninguém é o dono do coração das pessoas. E aí cabe toda a gente. Os pais pensam que eles são os donos dos filhos. E se o filho não quer ser engenheiro, e o pai mandou para a África Sul ou para a Alemanha estudar, e ele não quer ser advogado como o pai quer, e quer ser evangelista, ou quer ser o que seja o que for, isso é que é o problema. Porque os pais têm mania que são donos dos filhos. Irmão, tu não és dono de nenhuma criatura. São todas criaturas de Deus, ponto final. Tu és um mordomo das coisas de Deus, nesse caso, dessas crianças. Deus confiou em ti essa criatura fantástica, maravilhosa, única, para tu educares, ensinares, amares, até que ele atinja a maturidade de ser adulto. Mas mesmo assim, muito pai e mãezinha não liberta o seu filho e a sua filhinha. É o meu filho, é o Zezinho. E o Zezinho já tem 80 anos, mas é o Zezinho. Irmã, para com isso. Ele não é o Zezinho, ele já é adulto. Ele já é adulto. Liberta o teu filho. Ele nunca foi teu. Foste tu que fizeste o nariz. E o espírito? Onde é que tu foste buscar espírito para ele viver? Estou a falar bem? É uma coisa que desde o Adão é um problema. Eu é que sei, eu é que mando. E quem não for o que eu quero que ele seja, ele é um terrorista. Terrorista. Não. Deus não dá as almas das pessoas a ninguém. Mas sabes que aí é que é a grande guerra. O diabo quer as almas e Deus diz: não te dou. Mas Deus diz que cada um de nós, à face da terra, tem que decidir se quer ser de Deus, do mundo ou até do diabo. Livre-arbítrio. Deus não é como nós. Se tu não fazes a minha vontade, não te ajudo e vou-te prejudicar. Chama-se máfia. Se tu não és do meu partido, vou-te lixar. Se tu não és do meu clube, não fazes a minha vontade, estás lixado. Eu vou usar o poder que tenho para te tramar. Presta atenção, quem vai ficar tramado és tu, que vais escolher boa medida.
Nada é teu. O coração das pessoas, Deus não dá a ninguém. Não dá aos pais, não dá ao partido político, seja qual for, não dá ao presidente ou ao primeiro-ministro, não dá. É de Deus. Quando um pai entende isso, entende que ele é o mordomo de Deus para tomar conta dessa criança, o melhor que ele consegue, e depois, no tempo certo, liberta. Quando um governo ou um partido político, ou seja quem for, entende que ele existe para ajudar o povo, mas ele não é o dono do povo. Ele manda sim, manda, mas não manda assim tanto, ao ponto de exijo, trato mal, quem não é comigo está tramado. Não pode ser. Quando, seja que nível for a pessoa entender, Deus é Deus. Antes de eu nascer, já Ele era Deus. Quando eu morrer, Ele continua a ser Deus. E Ele não dá nem o petróleo, nem seja que for, a ninguém que não obedeça a Ele. E Deus não dá a alma de ninguém, seja quem for. E cada pessoa é que tem de decidir diante de Deus o que é que Ele quer. Depois vêm as consequências, mas cada pessoa é diante de Deus. Então vê, qual é o problema? A origem é esta. Temos que entender que Deus é o Senhor mesmo. Quer a pessoa acredite ou não. Por isso é que Deus instituiu nós morrermos e deu-nos até 120 anos, para ver se cai a ficha, se a gente para com as manias, com o acho, com o eu. Você tem montes de exemplos na Bíblia, você tem montes de exemplos no mundo. Na Bíblia você tem o caso do rei Nabucodonosor. Foi Deus que o instituiu como rei, e o rei sabia. E Deus lhe deu o império maior de todos, jamais nenhum império vai ser como aquele. Ele mandava em todos os povos. Os governadores tinham que submeter a ele. Mas ele inchou-se, esqueceu-se de Deus e fez uma estátua grande de ouro e mandou vir os governantes, secretários de Estado, juízes, generais de todos os países para uma festa monstra. E todos, quando tocasse a trombeta, tinham que se dobrar e dizer quão grande é o rei Nabucodonosor. Mas 3 jovens não se dobraram, e o rei furioso mandou matá-los. Mas sabes o que aconteceu? O rei todo-poderoso, o mais poderoso rei, imperador, governante, que você quiser chamar, do mundo, jamais houve alguém tão grande como ele, não conseguiu matar 3 jovens. Não conseguiu matar aquilo que é de Deus. Não consegue. Aleluia. Passou uma vergonha desgraçada. Toda a gente viu, este nosso rei todo-poderoso não consegue, coisa simples, matar 3 jovens só porque eles são de Deus. Está a ver a diferença? Consegue matar os outros, mas aqueles que são descaradamente, sem vergonha de Deus, não os conseguiu matar. Então este rei foi daqueles que foi inteligente. Foi inteligente. Porque há muitos que nunca são inteligentes. Este foi inteligente. Então ali à frente toda a gente disse: atenção, perante os factos, não há como negar, estes 3 jovens têm o Deus que é o verdadeiro e é o único.
Portanto, ai daqueles que falarem mal do Deus dos três rapazes, ou falarem mal deles, porque então eles é que vão ser presos. E por isso Deus o abençoou de novo. Ele foi grande porque ele entendeu que Deus é Deus. Mas depois esqueceu-se outra vez. E sempre tem um colaborador, um braço direito, um secretário de Estado, seja o que for. Oh rei, tu és o Todo-Poderoso, pá. Tu é que podes, queres e manda para mim, faz assim, faz assado. E ele esqueceu-se. E foi orgulhoso dar um discurso de palermas. Deus tirou-lhe o espírito de ser humano. Você é um vaso, um copo. Esse corpo é um vaso, é uma máquina absolutamente incrível, uma máquina fenomenal. Os médicos dizem que é impossível esta máquina humana não ter sido feita pelo Criador. E Deus tirou o que está cá dentro, é o espírito de ser humano. E sabes o que pôs lá dentro? Espírito de vaca. E o rei começa a criar pelos de vaca, pele de vaca, e a fazer os barulhos de vaca. Então rei, dormiste bem? 7 anos. Disse, mas sabes o que Deus fez? Não lhe tirou o reinado, não permitiu que ninguém lhe roubasse o império. Deus queria dar uma lição a ele e a todo mundo. Ao fim ele vivia nos campos como as bestas, como os bois e as vacas. Ao fim de 7 anos, Deus entrou outra vez, tirou-lhe o espírito de vaca, pôs o espírito de ser humano e ele veio assim. Mal ele veio assim, disse, estou a entender. As minhas manias, o meu orgulho, eu é que mando, eu é que posso, eu quero. Afinal, Deus continua a ser Deus e me deu a graça de voltar a ser rei. Aleluia. Mas o filho e o neto sabiam da história, estavam lá, mas o orgulho, eu é que sei, eu é que tenho isto, aquilo, aquilo outro, eu é que mando no dinheiro, mando nisto, aquilo, aquilo outro. E vai de fazer uma festa nojenta, uma orgia, e com bebedeiras e tudo o resto, com os utensílios de Deus, da casa de Deus. Quando eles estavam naquele forrobadó, aparece uma mão a escrever na parede. Mene, mene, tele, não sei quais. Quer dizer, foste testado, não aprovado, vais desaparecer. Nesse mesmo dia, Deus tirou o império ao neto e deu aos persas. No mesmo dia, porque Deus é Deus. Acabou. Aleluia. Então qual é o segredo? Para nós, seja Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, seja for, usufruirmos daquilo que está ao nosso dispor. Qual é o segredo? Para nós não sermos escravos de outros povos que vêm explorar tudo, ficam com tudo e nós ficamos com restos. É saber, Deus é Deus. E tudo é dele. Já saber isso e admitir isso, já muda o coração de Deus. Bem, deixa lá ver se ele realmente acredita. Mas depois tem outra coisa. Sabes? Ninguém manda em Deus.
Isso é outro grande segredo. Há muita gente que tem a mania que manda em Deus. Há muita gente que manda na casa de Deus. Já viu que tolice é essa? Querer mandar em Deus ou na casa de Deus? Não há juízo na cabeça, não há mínima inteligência, não há nenhum mínimo de capacidade. Desde quando é que alguém manda em Deus? Desde quando é que manda nas coisas de Deus? Essa é outra grande origem dos problemas. Há igrejas que viraram um clube, porque há os elders, ou os mais velhos, têm um conselho de gestão, e eles é que escolhem o pastor. Como quem diz, aqui nesta igreja quem manda somos nós 5. Estamos até registados no notário e portanto os nossos estatutos nós é que mandamos, nós é que dizemos o que é que se prega, nós é que escolhemos o pregador e ele tem que prestar contas a nós. E sabe o que acontece? Deus sai dali e aquilo fica uma porcaria. É daí que há muita igreja vazia, não está lá ninguém, porque o coração das pessoas não é dessas pessoas, é de Deus. E também ninguém manda em Deus, ninguém manda na casa de Deus, porque a casa é dele. Ninguém vai dizer a Deus quem é que vai pregar, quem não vai pregar, vai pregar o quê, vai fazer o quê com o dinheiro de Deus. Essa é outra grande origem dos problemas. Seja que nível for, em qualquer parte do mundo, há sempre no mundo países onde pessoas boas, a maior parte das pessoas são boas, são sinceras, a maior parte dos governantes são boas pessoas, mas às vezes são rodeados de pessoas que não têm mínima capacidade mental para estar no lugar que exercem. Fazem aconselhamentos que não são nada sábios. Oh, temos que mandar na igreja. Pensa bem, tu queres mandar em Deus? Não, eu é que mando aqui. Tu vais morrer, pá, tu não mandas muito não. Tu mandas naquilo para que foste chamado para mandar, mas não mandas ao lado. Pensa bem no que te vou dizer. Tu vais entrar no avião ou da TAP ou da TAG, vais para Lisboa e chegas lá e vês o piloto principal e vês a mulher do piloto, e a mulher diz assim: eu também sou mulher do piloto, eu também mando. Meu irmão, sai do avião que o avião vai cair. Tu não mandas nada, mas eu sou mulher do piloto. Tu não mandas nada. Se tu tiveres que ir ao dentista e chegas lá e vês a mulher também quer mandar, sai do dentista, porque vais ficar sem dentes. Mulher de dentista não é dentista. Temos que entender cargos e funções. Temos que entender que uma pessoa é chamada para isto, só manda naquilo, submete para cima, manda em baixo, e nos paralelos não manda. O que é que Deus nos ensina? Eu tenho um livro que se chama Autoridade e Submissão. Não vou dizer muito, mas vou dizer o seguinte: há exércitos que usam desse livro para ensinar os soldados e hierarquias, porque está lá explicado aquilo que é verdade. Uma pessoa, seja o que for,
deve entender os princípios feitos por Deus de autoridades e submissões. A pessoa que está em autoridade manda dali para baixo, mas não manda nos paralelos, não interfere, nem manda para cima submete. E seja nível que for, até do governo, submete para cima e Deus vai abençoar. Não submete para cima, pensa que a riqueza é tua, ficas sem nada. Agora, até nas leis da Constituição e por aí fora está bem explícito. Cada pessoa é nomeada para uma situação e ele manda ali para fazer aquilo que está escrito e não é interferir noutras coisas. Quando você vai ver um governador, um ministro, um secretário de Estado, um general, o general não diz assim: eu sou general, portanto vou mandar aqui no presidente, aqui no Manel. Não mandas, vais ser preso. Tu não foste nomeado para mandar ali, é só dentro destes limites. Mesmo no casamento, qual é a origem de muitos problemas? É que o casal, né, casa, começa a sua família e a mãezinha quer interferir no casamento. E a filhinha ou o filho da mãe, não é? Fala, mãezinha, o que é que tu quer? Não, a tua mulher não sabe cozinhar bem, eu vou ir a casa explicar como é que se faz. Olha o palerma do marido. Tem que dizer: mãe, tu já não mandas aqui, mandaste e fizeste muito bem, agora quem manda na minha casa sou eu. É a origem desse problema. A interferência do paizinho e da mãezinha, do sei lá de quem for. Deus instituiu que no lar quem manda é o marido, mas também não a manda de qualquer maneira para pisar. Olha aqui, quem manda sou eu, estás a ouvir? Não. Tens que amar a tua mulher como Jesus ama a igreja. Tens de estar pronto a dar a tua vida por ela. Tens de fazer a vontade dela sempre que for possível. Irmãs, estou a falar bem. A tua mulher quer ir passear, jantar fora. Ok. A tua mulher diz: eu quero jantar no chinês. Não, eu quero bife. Que é que custa ir ao chinês? Aquela carne até do gato mais recente. A ver. Agora, quando Deus diz que o homem é o líder, quer dizer que ele tem que ouvir a sua esposa, ver o que é melhor, se ela precisar disto, gente, coisa, e viver juntos, mas há situações em que ele, como homem, sabe, isto não é bom. Mas não é escravizar a mulher. E a mesma coisa a todos os níveis. Se você for ler a Constituição, seja de que país for, essas leis são muito boas, são determinantes. Diz qual é o cargo, o título do governador. Depois diz qual é as tarefas que ele tem que fazer. Ele não pode ir mandar no teu casamento. Ele não pode mandar no teu negócio. Ele tem que mandar naquilo que está lá escrito. E se ele mandar bem naquilo que está lá escrito, toda a gente vai ser feliz. O problema é quando alguém sai do seu escritório, do seu mandato e quer interferir naquilo que ele não pode interferir. Agora podemos perceber melhor quem é o atrevido que quer mandar em Deus. Você não está bem a ver que é um disparate.
Mandar em Deus nunca vai dar certo, porque Deus não obedece a ninguém. Antes de você nascer, Ele já existia. Depois de você morrer, Ele vai continuar a ser Deus. Os donos dos céus, da terra, do ouro, da prata, de tudo. Isto é que é sabedoria. Os irmãos estão a perceber? Então, se eu não posso mandar em Deus, se ninguém pode mandar em Deus, ninguém pode mandar na casa de Deus. Ninguém deve dizer assim: eu ganhei as eleições, sou primeiro-ministro, não sei de onde. Tu és primeiro-ministro para funções públicas, para funções governamentais. Mas queres entrar na igreja para dizer a Deus quem é que é o pregador? O que é que se prega lá? Como é que se usa o dinheiro da igreja? Estás lixado. Deus sai daí e tu vais viver um pelintra, um pedinte, mão estendida e petróleo debaixo dos pés. Um pedinte sempre com o dinheiro, sem dinheiro, porque tu não entendes as coisas básicas, sábias de Deus. Mas eu tenho a certeza que todos, seja onde for, porque estamos ao vivo em toda a parte do mundo, vão ouvir e vão entender e dizer: sim, Senhor, Deus é Deus, pá, eu vou fazer o meu trabalho, vou deixar que Deus me abençoe, que Deus me ajude, Deus ajude o meu povo. Aí todas as nações vão ser prósperas. Sabe, quem está em governança tem sempre amigos ou colegas ou conselheiros que têm muitas manias. Mas quem manda, manda. E manda calar quem não está a pensar bem. Seja no casamento, seja numa empresa, seja a qualquer nível, do governo inclusive. Agora vamos ver o seguinte: quando as pessoas que estão no governo entendem outro segredo que eu vou dizer agora, mega importante, e o segredo é este: você foi escolhido por Deus. Se não estava lá, pode ter certeza, se Deus não quiser, você sai num instante. No mínimo Deus permite que você esteja lá para que você faça as coisas do governo. Temos o caso do rei Nabucodonosor, já disse. Temos o caso do Faraó. Faraó teve um império muito grande e era cheio de manias. E fazia escravatura, não só ao povo de Deus, ao povo dele. E Deus pôs-lhe um risco e mandou um recado através de Moisés. Assim diz o Senhor: oh Moisés, conheço-te desde jovem, mas e com essa treta, eu também tenho a religião, eu também tenho sacerdotes, eu é que mando na religião, eu é que mando na economia, eu é que mando nos bancos, mando em tudo. E Moisés, ok, pega numa vara, atirou para o chão, a vara tinha um significado. Moisés já tinha sido do governo. Quando ele descobriu que era de Deus, foi expulso. E o faraó deu-lhe uma vara para simbolizar o cetro. É uma coisa que levanta e diz: eu é que mando. Vai lá mandar para o deserto, seu Palermo. E Deus disse: Moisés, vai lá abaixo e levas essa vara e vamos ver quem é que é o Palermo. A vara com que ele te gozou é a vara com que eu, Senhor Deus, vou dar uma lição a esse faraó. Então Moisés lança a vara ao chão, transforma-se numa cobra. Diz assim o faraó: oh, venham aqui os bispos da minha religião.
E também fizeram dos paus, transformou-se em cobra. Sabes que o diabo tem poderes. Mas sabes o que aconteceu? A cobra de Moisés engoliu as outras cobras todas. Sabes? Há até a igreja que até parece que é evangélica, mas Deus já nem está lá. Por quê? Deus não manda, eles é que querem mandar. Eu conheci um bom homem de Deus, tinha muito sucesso, muitos anos na América. Então, uma igreja muito grande convidou para eu vir pregar, e assim foi. Domingo ele aparece lá, e quando vai falar com a liderança, porque eles só sabiam dele, mas não o conheciam pessoalmente, afinal é negro. Oh, não, aqui na América eu não quero, aqui na igreja, um pregador negro. Então o homem saiu triste, saiu da igreja, havia assim uma árvore ali, no meio da relva, começou a chorar. Oh Deus, olha esta maldade, por causa da cor da minha pele não me recebem, estou muito abatido. E Deus falou-lhe assim: qual é o teu problema? Não te deixaram entrar? Pois não, oh Deus, não me deixa entrar. E Deus disse assim: a mim também não me deixou entrar. Aquilo é um clube, Deus não está lá. Por isso é que eles, normalmente são eles que falam mal de igrejas como a nossa. É raiva e inveja, porque nós vencemos e eles não. Temos dinheiro para ir em frente, eles não. Lá em Portugal houve um grupo, muitos anos atrás, que conseguiu, por artes maliciosas, chegar ao governo, que quer realmente controlar as igrejas lá em Portugal. Queria. E então conseguiram fazer uma aliança, chamada Aliança Evangélica, que todo mundo tinha a obedecer a eles. E eu não obedecia, porque nem é legal, nem eu obedeço como líder a outra coisa qualquer. Obedeça a Deus. Ei, você sabe lá o que é que me fizeram? Foram para a imprensa dizer isto, aquilo, aquilo outro. Tentaram pôr processos. Mas sabe de uma coisa? Passaram-se 10, 20, 30, 40. Onde é que eles estão? Nunca mais os vi. Nunca mais os vi, porque quem não é de Deus, tchau, tchau. O faraó recebeu a instrução número 2. Olha, obedece a Deus. Para de fazer mal ao teu povo e ao nosso. Oh, eu é que mando aqui. Veio a praga de número 2, número 3, até que, a partir da praga 3 ou 4, as pragas só funcionavam contra o povo dele, mas não contra o povo de Deus. E ao princípio ainda funcionaram contra o povo de Deus, porque o povo de Deus estava desviado. Quando eles começaram a endireitar-se com Deus, essas pragas não entravam na casa do crente, é só do descrente. E já os conselheiros, que tinham montes de manias, começaram a dizer: faraó, epá, esta malta tem mesmo Deus. Os nossos deuses não são nada. Olha o que é que está a acontecer. Mas o Palermo não era inteligente, era casmurro, teimoso, e nunca ninguém ganha nem ganhou nenhuma guerra contra Deus. Perdeu tudo. Queres ver casos recentes aqui nestes últimos tempos? Quando os americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram muita fome, terrível. Você, comparado com eles, você é mega rico, milionário, veja só. Então Deus levantou pastores, missionários, pregadores, e o povo se foi convertendo.
Primeira vez que eu fui lá, 60% do povo ao domingo estava na igreja. 60%. Ao domingo estava tudo parado. O que é que Deus fez? Avivamento. E depois deu bênção e bênção e bênção, até que veio o orgulho. Eu já não preciso de Deus. E agora estão a perder tudo. Queres outro exemplo? África do Sul. Havia aquele regime do apartheid. Tratavam o povo negro de total maldade, como animais. E tinha várias camadas. Depois é os indianos, depois é os mulatos. E Deus ouviu a oração dos crentes e enviou um avivamento gigante, do qual eu fiz parte. Antes de grandes mudanças, Deus faz um avivamento. É o que está a acontecer aqui, e vai haver uma mudança positiva também. Então, subiu Mandela, e eu digo-te que havia tanta gente com tanta raiva, ódio. A mulher dele queria vingança, mas o Mandela não queria vingança. Mandela disse: eu não fui para o poder para me vingar, mas ser o presidente de todos e de todas as cores. E rodeou-se de pessoas como deve ser. Mas te digo que eu sei, não posso dizer como é que eu sei, que havia a mulher e outros que fizeram guerra a ele, vezes sem conta. Mas o avivamento de Deus, a unção de Deus preveniu uma catástrofe, uma chacina e, por consequência, um país pobre, miserável, que se tornaria. Veio o bispo Tutu e disse: agora a lei é esta, todo aquele que se arrepender oficialmente é-lhe perdoado de tudo. É a lei de Deus. E hoje você vai à África do Sul, você vê um dos países mais ricos do mundo, você vê um país com pessoas 90 e tal % de cor negra, porque eles são os maiores, poucos brancos, e todos a viver prosperamente, em bairros bons, uns melhores outros, com cursos, com isso, com tudo, porque eles continuaram a ter temor a Deus. Você chega lá, eu chego lá, qual é a sua profissão? Eu sou líder de uma igreja. Oh, reverendo, vem o chefe da polícia da Alfândega e tira fotografias. Aqui também. É o temor a Deus. Mas você eu nunca vi, nem antes do apartheid, nem depois do apartheid, seja o partido político que for, ou o governo que for, a querer mandar na igreja. Via eles chamarem as igrejas e pedir a opinião social, ou seja o que for. Porque a igreja também não pode mandar na política, irmão. Isso é outro segredo. Os paralelos. Portanto, se cada um estiver no seu lugar, Deus vai abençoar. Um governo tem que entender que ele está lá porque Deus o chamou ou permite. Absolutamente a verdade. E ele é o mordomo das coisas que são dele, são de Deus, e depois, conforme o estatuto da nação, é do povo. Mas no caso da Europa, é do povo Tanas e o Badanas. Eles usam-se do governo para fazer mega negócios e pôr impostos de 70%. E depois, descaradamente, vir para a África, para os outros países, dar lições de moralidade e de supremacia. Bando de palermas. E bem tentar fechar a maná, ver sem conta, que até agora estão caladinhos com o rabo entre as pernas, estão à rasca, porque com Deus ninguém vence. Então, o que eu quero transmitir é o seguinte:
que há uma sabedoria que vem de Deus, que nos faz entender o que é do governo, é do governo, o que é da empresa, é da empresa, o que é da família, é da família. Mesmo o governo, quando faz leis, deve fazer para o bem da família, disso, aquilo, mas não é para mandar no casamento. Quem é que casa? Tu não vais casar com essa pessoa porque é que manda. Que conversa é essa? Se cada um estiver no seu lugar e acima de tudo é entender Deus é o Senhor de tudo, que eu acredito que está a começar a acontecer, porque eu vi uma nuvem de prosperidade vir em direção a Angola e transformar isto tudo, e o diabo dobrado e irritado a perder a batalha. Agora, por último, quero dizer o seguinte: nós, igreja, também temos que entender o seguinte: aqui na igreja há toda a sorte de pessoas, de todos os partidos. Uns até trabalham no governo, até alguns são secretários de Estado de eminências muito coisa, têm espiões, têm generais, têm empresários, têm de tudo. Como é que eu, ou seja quem tiver liderança, pode permitir que alguém venha aqui fazer propaganda de eleições? Isto é a casa das eleições ou a casa de Deus? Portanto, quem tiver liderança, permitir que uma outra coisa externa a Deus venha aqui falar, sabes quem é que sai? Deus. Mas também existe o outro lado. Quando, seja quem for a nível do governo, a que nível for, vier pedir conselho à igreja, não é para a igreja mandar neles. Dá o conselho da Bíblia, mas não vai dizer agora o Senhor faz. Não. Lá está. Não interferimos naquilo que não é o nosso trabalho. A igreja tem tarefas muito importantes, não só de pregação, mas sociais. E trabalhamos em conjunto com o governo. É bíblico. Está a ver? Eu já fiz isso desde o tempo do Zé Eduardo. Mas eu não posso dizer: ó presidente, agora barabim, barababá. Que disparate é esse? Está a ver? Mas ele também nunca me disse o que é que eu ia pregar. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: eu acredito que a partir de hoje, cada vez mais e mais pessoas de todos os níveis vão entender estes segredos de Deus, e Deus vai conseguir ser o Deus de tudo, e este país vai conseguir usufruir de todas as coisas que estão aqui debaixo dos vossos pés, e Angola nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. Por último, quero dizer mais uma coisa. Deus diz assim: fala ao meu povo o seguinte: não é bom que o povo esteja contra o governo, mesmo que tenha, ou que pense que tenha, ou que tenha razão. Não é bom. Não pode haver divórcio. Também não pode haver divórcio do lado de lá, porque eles depois não têm povo, vão mandar aqui. Então o que é que tem que haver? Harmonia, meus irmãos. Não é divisão, mas é mútuo respeito. A gente sabe que há sempre um corrupto que faz e que fez isso aqui. O que é que adianta estar a falar? Nada. Vamos orar. Pedir a Deus que com a sua unção que está a derramar, o Presidente tenha sabedoria, receba instruções de Deus e seja acompanhado por pessoas sábias. Se é o partido que ganhou as eleições, que eles também tenham nas suas chefias a mesma coisa, pessoas sábias,
tementes a Deus, que não misturem alhos com bugalhos, que não queiram mandar onde Deus não lhes mandou mandar, mas que sejam amigos do povo, que façam as pazes do povo e que tentem o seu melhor para que haja harmonia e não divisão. O que é que Deus diz? Onde há confusão, guerras e contendas, toda a obra de Satanás vem. E quando nós conseguimos olhar para seja quem for, que até pode estar mal, temos que lembrar, os corruptos é a minoria das minorias, os maus é a minoria das minorias, mas Deus é o Deus de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que muda tudo e o que Ele quiser. E normalmente Deus não desiste das pessoas más. Vê o caso do Faraó. O Faraó era um homem muito mau, mas Deus não desistiu dele, deu-lhe a chance, mandou-lhe Moisés 1, 2, 3 vezes. Ele é que negou, e por isso Deus o tirou ao fim de 10 vezes. Mas o Nabucodonosor não, foi mais rápido, mais inteligente. Mas cabe a nós orar para que esses demónios não levem avante os planos do diabo, porque o diabo já está derrotado pela segunda vez aqui em Angola, em nome de Jesus Cristo. O diabo usa circunstâncias, o diabo usa-se de pessoas, o diabo usa-se de coisas para machucar o povo. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Mesmo essas pessoas são movidas por forças malignas, por ódios, por rancor, por falta de perdão, por inveja, por eu coço, quero e mando. São forças diabólicas. Mas quanto mais nós orarmos, quanto mais nós até perdoarmos, sim, perdoar às vezes não é fácil. Quanto menos falarmos do mal que o outro que fez, que diz, e louvarmos a Deus, mais depressa Deus vai endireitar tudo e todos. E então sim, as riquezas estão debaixo dos pés, vão ser usadas para o benefício de todo este país maravilhoso. Aleluia. Você tem que saber, há muita gente, a todos os níveis do governo, que acredita em Deus. Eu recebi olha, a irmã do presidente, o João Lourenço, foi ao meu gabinete, almoçámos, falámos de Deus, ficámos como que amigos. Eu gostei que ela fosse uma mulher de Deus. Conheci também governadores, uma senhora é não é Lubanga, outra cidade onde fomos, Uambo, uma senhora espetacular, uma mulher de Deus, e recebeu-me como homem de Deus, e ela de Deus. Eu disse glória a Deus. E há muitos assim, e haverá muitos mais. E o trabalho da igreja não é falar mal, nem fazer divisão, mas trabalhar para a união. Quando vocês fazem campanhas de solidariedade, vão para esta ou aquela cidade com este caminhão, e o povo traz comida e dá ao governo, ao departamento, não sei como é que se chama, para ir dar quem eles sabem que passa fome. Nós estamos a trabalhar juntos, a criar união entre o povo e o governo e vice-versa. E é isso que faz Deus aparecer com mais força. E infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Espero que você que está deste lado tenha sido abençoado com esta palavra, com o tema Somos Mordomos de Deus. Já sabe que estamos te esperando no nosso próximo programa, Viver pela Fé. Tchau, tchau.